Olá, pessoal, tudo bem? Sou Elkiane, professora do 7º ano do Ensino Fundamental. Sejam todos bem-vindos a este ano letivo e a nossa primeira aula será trabalhada sobre os números inteiros. No início do Renascimento, trouxe junto à expansão do comércio e houve uma maior circulação de dinheiro. E os acordos começaram a se tornar lucros e prejuízos para os comerciantes. Então, eles começaram a ter um controle dos seus lucros e prejuízos. Nessa época, não havia um conceito para expressar a situação de ganho e perda. Eles não sabiam manusear como era que eles iam trabalhar com relação de lucros e prejuízos. Um exemplo bem prático para vocês entenderem naquela época é porque, assim, quando eles compravam, vamos dizer que eles compravam uma mercadoria, ali eles colocavam mais na frente do número. Por exemplo, se eles comprassem 30 quilos de arroz, ali eles colocavam mais 30. No caso, se eles vendiam, vamos dizer, 10 quilos de feijão, aí ali eles colocavam o sinal de menos e 10, o número 10, né? A partir daí, grandes matemáticos e pensadores desenvolveram técnicas de operações para resolver esse processo de contagem. Foi aí onde surgiu o conjunto chamado números inteiros. As noções de números inteiros. O que seriam os números inteiros? Então, os números inteiros são formados por todos os números inteiros negativos, pelo zero e por todos os números inteiros positivos. Então, aí vocês estão vendo o conjunto dos números inteiros. Ele é representado por uma letra do alfabeto, a letra Z. Quando vocês virem um conjunto que está representado pela letra Z, a representação então, é chamado de quê? De números inteiros. Então, ao conjunto dos números inteiros positivos, números inteiros negativos e zero, chamamos o conjunto dos números inteiros e o representamos pela letra Z. Então, aí ao lado nós temos uma figura onde está representado pelo termômetro. Nesse termômetro temos os números positivos, os números negativos e o zero. Números negativos. Chamamos de números negativos a todos os que estão abaixo de zero. Os números negativos, eles se escrevem-se com os símbolos menos antes. Então, todo número negativo, ele é representado pelo sinal que vem antes do número, que é o sinal menos. Nós temos o exemplo aí dos números na reta, que está os números negativos, o zero e os positivos. E também temos o exemplo aí mostrando os números menos 4, que são os números negativos, menos 4, menos 3, menos 2 e menos 1. Os números positivos. Quando o número não leva um sinal, entendemos que ele é um número positivo. Por quê? Porque os números positivos não é necessário, não é obrigado, ele vem com sinal. Quando ele não vem com sinal, já podemos definir que é um número positivo. E aí está o exemplo dos números positivos, os numerais de 1 a 4, e aí nas figurinhas nós temos os numerais de 1 até o 10. Comparação e ordenação de números inteiros. Da observação da posição de dois números no eixo, resultam algumas regras para comparar dois números diferentes. Que seriam esses dois números diferentes? Um positivo e um negativo. Qualquer número positivo, primeiro, qualquer número positivo é maior do que zero. Então, vocês têm que colocar como aprendizagem que... Então, vocês têm que entender que qualquer número positivo é maior do que zero. Segundo, qualquer número negativo é menor do que zero. Então, número, se você vê o número negativo e for para determinar se ele é maior ou menor, você já sabe que ele vai ser menor do que zero. Terceiro, qualquer número positivo é maior que um número negativo. Olha que interessante, que o número positivo é maior do que o número
negativo. E abaixo nós temos os exemplos mostrando aí. Menos 6 é menor do que 0, como eu já tinha falado antes, né? Que qualquer número negativo é menor do que 0. 9 é maior do que 0. E temos aqui os dois números que são diferentes e que têm sinais diferentes. E que o positivo, como foi falado lá nos números, que todo número positivo é maior do que 0. Então, 2 é maior do que menos 4. O uso dos números inteiros. Existem várias formas de você usar os números inteiros. Um dos exemplos, nós temos o exemplo A. O número de pessoas que viajam no ônibus escolar varia em cada parada. Então, cada parada. Vamos ver aqui. Se cada parada, vamos dizer, na parada 1 aqui, sobem 8 pessoas, então é o quê? Mais 8 pessoas. Então, se subiram é porque é mais pessoas. Descem 6 pessoas. Então, vai ser o quê? Menos 6 pessoas. Exemplo B. O saldo de uma conta do banco aumenta, mais, com os depósitos, e diminui com os saques. Então, nós vimos que se eu depositei, vai ser mais, então, o sinal de mais. Se eu fiz um saque, eu retirei, então, vai ser menos. Então, Mariana depositou na sua conta bancária R$200. Então, se ela depositou, vai ser positivo. Então, vai aumentar a conta dela, né? A conta dela vai ficar boa. Então, vai ser o quê? Mais R$200. Então, vai ser positivo. Paulo realizou um saque de R$50 na sua conta. Então, se ele sacou, ele tirou, então ele vai diminuir. Então, se vai diminuir, vai ser menos. Outro exemplo que nós temos aqui, o exemplo C. Ao analisar a altitude de uma montanha, precisamos recorrer ao nível médio do mar, onde acima do nível do mar representa a altitude e abaixo desse nível a profundidade. Então, nós temos bem o ponto B, o nível médio das águas do mar. Lá em cima da montanha, nós temos o ponto A. Abaixo do nível médio das águas do mar, nós temos o ponto C, se você observar aí. Então, lá nós vimos o quê? Que acima do nível do mar é positivo, que representa a altitude. Vai ser o quê? Positivo. Se for a profundidade abaixo do nível do mar, vai ser negativo. Hoje iniciamos os estudos sobre os números inteiros. Fica aí o desafio para vocês. Cite algumas situações cotidianas nas quais seja possível encontrar esses números. Então, vocês vão fazer esse desafio com relação aos números inteiros. Onde eu encontro esses números inteiros? O sentido da vida varia muito. Às vezes é positivo e às vezes é negativo. Mas o que importa mesmo é sempre tentar seguir a direção certa, que é a felicidade. Nós sabemos que nós temos no nosso dia a dia os pontos positivos, às vezes é negativo, mas o que importa para a gente é a felicidade. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau.